Meu nome é João, sou brasileiro, barbeiro aqui em São Paulo. E vou te falar uma coisa, se alguém me dissesse que um dia eu ia me meter num rolo internacional em Paris, com gente rica e segredo corporativo, eu ia rir na cara. Mas aconteceu. E não tem nem 2 meses. Tudo começou quando a Carla, minha esposa, resolveu participar de uma promoção de uma marca de cosméticos. O prêmio era uma viagem para Paris. Eu ria e falava, para, mulher, ninguém ganha essas coisas não. Mas ela insistiu. Mandou foto, fez vídeo, escreveu texto bonito. E do nada um dia chega um e-mail dizendo, parabéns, Carla, você e um acompanhante vão para Paris, tudo pago. Carla estava pulando no sofá, gritando igual criança. Eu fiquei desconfiado. Falei, isso aí é golpe, Carla. Vamos parar com isso. Mas ela não quis nem saber. Entrou no site e confirmou tudo. E quando percebi, estávamos no avião, indo para a França. Quando chegamos em Paris, eu me senti em outro mundo. Era tudo lindo, cheiroso, chique. As ruas pareciam limpas até demais. Eu andava meio devagar, com medo de esbarrar em alguém importante. A Carla estava toda animada, apontando tudo. Olha ali, João, a Torre Eiffel, olha o Rio, olha aquele prédio lindo. E eu só pensava, tomara que não mandem a conta disso tudo depois. No 3º dia, rolou um convite estranho. A empresa que bancou nossa viagem disse que tínhamos acesso a um evento exclusivo chamado Noite dos Visionários. Só para pessoas especiais e influentes. Eu falei para Carla, amor, melhor a gente ficar no hotel, né? Vai que é alguma pegadinha. Mas ela estava tão empolgada que me arrastou. Disse, João, é Paris, vamos viver coisas diferentes. Chegamos no tal evento. Era num salão chiquérrimo, num prédio antigo, cheio de lustres de cristal. Gente bonita para todo lado. Tinha homens de terno impecável, mulheres com vestidos que deviam custar mais do que meu carro. Eu estava lá de blazer emprestado, me sentindo um peixe fora d'água. Carla estava brilhando, parecia uma princesa. Ela ficava falando baixinho. João, você viu aquele ali? É influencer de moda. E aquele é CEO de não sei o quê. Eu respondia, não conheço ninguém, Carla. Esses caras não cortam cabelo lá no meu salão, não. O evento começou com discursos. Um monte de gente falando sobre futuro, tecnologia, inovação. Parecia coisa bonita, mas eu não entendia metade. Até que subiu no palco um homem chamado Eduardo Santoro. Brasileiro, bem vestido, cara de apresentador de TV. Todo mundo aplaudiu muito ele. Eduardo pegou o microfone e disse, meus amigos, hoje estou aqui para dizer que tenho algo capaz de mudar o rumo de muitas empresas, e até de governos, mas preciso da confiança de todos vocês. Carla me cutucou. João, que homem charmoso. Eu revirei os olhos. Charmoso nada. Esse aí tem cara de quem vende carro batido dizendo que é 0. Enquanto ele falava, percebi uns seguranças circulando pelo salão. O clima começou a ficar estranho. Algumas pessoas cochichavam, outras olhavam para os lados. Carla perguntou, você reparou que tem mais segurança do que garçom? Reparei, respondi, e estou achando isso muito esquisito. Eduardo continuou, o que eu tenho em mãos é algo que pode derrubar grandes grupos econômicos, mas também pode ser usado para proteger o nosso país. Nessa hora, algumas pessoas começaram a sair do salão, discretas. Pareciam estar com medo. Carla me puxou pelo braço. João, bora sair também? Eu falei. Agora eu quero saber onde isso vai parar. De repente, as luzes se apagaram e eu juro que meu coração quase parou. Um telão acendeu, mostrando imagens de documentos, gráficos, planilhas. Tudo com nomes de empresas grandes, bancos, políticos. Eduardo falava em off. Estou reunindo provas há anos. Gente poderosa está enganando milhões de pessoas. Mas hoje eu quero decidir se exponho tudo ou se guardo isso para proteger o nosso país. Carla cochichou no meu ouvido. João, se isso não for golpe, eu não sei mais o que é. Eu só disse, se for golpe, é o golpe mais bem produzido que eu já vi na vida. Quando as luzes voltaram, Eduardo estava suando. Olhou para todo mundo e disse, preciso saber quem está comigo e quem está contra.
O salão ficou num silêncio tão grande que dava para ouvir o tic-tac do relógio. E eu pensei, pronto, agora a gente entrou num filme sem querer e não tem como sair. Depois que o Eduardo falou aquele "quem está comigo e quem está contra", eu e a Carla ficamos duros na cadeira. Parecia que ninguém mais respirava. O salão estava lotado, mas o silêncio deixava tudo ainda mais estranho. Eduardo olhou em volta, limpou o suor da testa e disse: "Eu sei que muita gente aqui está envolvida em negócios que não aguentariam ver a luz do dia. Mas eu também sei que alguns vieram aqui para fazer a coisa certa." Carla segurou meu braço com força e sussurrou: "João, eu acho que a gente devia sair devagarzinho." Eu respondi baixinho: "Agora não adianta. Se a gente levantar, vão achar que estamos escondendo alguma coisa também." Ela revirou os olhos, mas ficou quieta. Eduardo respirou fundo e continuou: "O que eu tenho são provas de empresas gigantes fraudando bilhões, dados de políticos recebendo dinheiro para fechar os olhos, gente grande roubando dos pequenos todos os dias." Nesse momento, uma mulher loira toda elegante levantou a mão e perguntou: "E por que você não vai à polícia, Eduardo?" Ele respondeu sério: "Porque até na polícia tem gente comprada. Se eu fosse só mais um denunciando, me calariam antes de eu chegar na delegacia." Carla me olhou, arregalou os olhos. "João, será que é verdade tudo isso?" "Sei lá, Carla, mas ninguém faz vídeo falso daquele jeito. Deve ter algo grande aí." De repente, um dos seguranças chegou perto do Eduardo e falou algo no ouvido dele. Eduardo mudou o tom de voz. Parecia tenso. "Preciso me retirar um instante. Continuem aqui. Volto em alguns minutos." Ele desceu do palco e desapareceu por uma porta lateral. O salão ficou num clima esquisito. Algumas pessoas começaram a se levantar, mas eram contidas por seguranças. Carla cochichou: "João, eu estou começando a ficar com medo. Agora que está começando. Eu estou desde que pisei nesse lugar." Enquanto isso, um garçom passou servindo champanhe. Peguei uma taça para disfarçar, mas minha mão tremia tanto que quase derrubei tudo. Carla não quis beber. Ela ficou me falando baixinho: "João, olha bem, esse povo não está sorrindo. Todo mundo está com medo. Eles sabem que o Eduardo tem coisa séria nas mãos. E nós no meio, Carla, brasileiros metidos numa briga de tubarão. É isso que dá vir passear longe de casa." De repente, uma mulher de vestido vermelho, que estava sentada perto da gente, puxou conversa: "Vocês são brasileiros, né? Vim ouvir o sotaque. Sou jornalista." Carla respondeu animada: "Sim, somos do Brasil. Você também?" A mulher se apresentou como Lívia. Falou baixo: "Sou brasileira, mas moro aqui há anos. E deixa eu avisar vocês, caiam fora disso. O Eduardo está envolvido com dados muito pesados. Empresas grandes, bancos, até governos. Se ele cair, vai querer levar todo mundo junto." Eu perguntei: "Mas ele está mentindo ou não?" Lívia olhou em volta antes de falar: "Não está? O que ele tem pode derrubar gente grande. Só que tem um problema. Ele também quer lucrar com isso. Está tentando vender essas informações para o governo francês, ou talvez até para outro país." Carla ficou branca. "Então ele não é um herói?" "Ninguém aqui é herói", disse Lívia. "Esse salão está cheio de gente que quer comprar o silêncio dele, ou acabar com ele." Eu me encostei na parede. A cabeça estava rodando. Carla me sacudiu: "João, a gente precisa decidir. Ou vai embora agora, ou fica e se mete ainda mais nesse rolo." Eu suspirei: "E se sairmos agora, Carla? O segurança não vai deixar. Vão achar que sabemos alguma coisa. Melhor ficarmos quietos até ver onde isso vai dar." Ela cruzou os braços irritada. "Sabia que essa viagem ia dar confusão. Eu devia ter te escutado." Nesse momento, as luzes piscaram. O microfone estalou. E do nada, Eduardo voltou ao palco. Parecia ter corrido. O cabelo estava bagunçado, o terno meio desalinhado. "Preciso ser rápido", ele disse ofegante. "Descobri que alguém aqui está me traindo." E tentou me entregar para pessoas perigosas. A mulher loira lá do começo gritou:
Você é paranoico, Eduardo. Está brincando com fogo e quer que a gente entre no seu jogo? Eduardo ergueu a mão. Eu não estou brincando. Tenho provas. E se acontecer algo comigo, tudo vai parar na internet. Todas as conversas, todos os documentos. Ninguém vai sair limpo. Carla virou para mim desesperada. João, pelo amor de Deus, vamos embora. Eu estava suando frio, mas ao mesmo tempo alguma coisa me dizia que eu precisava ficar até o fim. Porque, se saíssemos, talvez a gente nunca mais entendesse o que realmente estava acontecendo. E eu pensei, de onde eu vim, o maior segredo que eu já guardei foi quando escondi cerveja atrás do botijão. Agora estou no meio de espionagem em Paris. Dernandu. Eduardo estava ali no palco, suando, respirando fundo. E o salão inteiro olhava para ele sem piscar. Tinha gente de braço cruzado, gente roendo unha, outros parecendo fazer conta na cabeça, tipo, quanto isso vai me custar? Eu puxei a Carla para o canto e falei baixo, amor, se der confusão, a gente corre para o banheiro e sai pela janela. Ela bufou. João, isso aqui não é boteco na Vila Prudente. É Paris. Os banheiros nem têm janela. Eduardo continuou falando. O que eu tenho em mãos são dados confidenciais de bancos, empresas de tecnologia, construtoras. Todos vocês, de alguma forma, estão ligados nisso. Nessa hora, o burburinho começou. Um homem lá atrás gritou, isso é mentira! Você está tentando nos extorquir. Eduardo respondeu, mentira? Então explica essa transferência aqui. E mostrou na tela um extrato bancário. O nome do homem que gritou estava lá. O sujeito se calou. Ficou sentado, tremendo, como se tivesse levado um tapa invisível. Carla segurava meu braço tão forte que eu achei que ia sair com hematoma. João, a gente precisa sair daqui. Isso está ficando perigoso. Carla, se a gente levantar agora, vão achar que a gente faz parte disso também. E se a gente for refém, João, vai sair nos jornais. Casal brasileiro some em evento de luxo em Paris. Se sair, tomara que coloquem nossa foto bonita, né? Ela me bateu de leve no ombro. Enquanto isso, a jornalista brasileira, Lívia, se aproximou de novo. Estava com o crachá virado ao contrário, para ninguém ler o nome dela. Disse baixinho, vocês precisam entender que o Eduardo não é só um cara que quer fazer justiça. Ele está negociando essas informações. E não é só com o governo francês. Tem gente de outros países oferecendo milhões por esses dados. Carla perguntou, mas e se ele soltar tudo de graça na internet? Lívia deu um sorriso triste. Aí, ele assina a própria sentença de morte. Gente poderosa não perdoa quem atrapalha os negócios. Eu fiquei gelado. Você está dizendo que esse cara pode ser morto? Lívia assentiu. Ou sumir para sempre, aqui ou em qualquer lugar do mundo. Carla me olhou desesperada. João, vamos embora, por favor. Mas antes que eu respondesse, um barulho alto ecoou pela tenda. Parecia metal batendo em metal. Todo mundo virou o rosto. 2 seguranças estavam empurrando um homem para dentro do salão. O sujeito estava com o rosto coberto por um lenço. Eduardo apontou para ele e disse, aqui está quem tentou me entregar. Os convidados ficaram em choque. O segurança puxou o lenço. E, para surpresa geral, era um dos organizadores do evento. Um francês elegante que eu tinha visto mais cedo sorrindo, tirando foto com empresários. Eduardo gritou. Ele estava prestes a me vender por 30 milhões de euros. Ia me entregar para os próprios homens que estou denunciando. O francês começou a falar nervoso, misturando francês e inglês. Eu não entendi nada, mas parecia estar negando tudo. Eduardo disse, tenho mensagens, tenho gravações. Ele estava me espionando desde o início. O clima ficou tão pesado que eu tive certeza que ia começar briga. Mas, em vez disso, os empresários começaram a sair de fininho. Uns tentavam ir embora rápido, outros fingiam que iam ao banheiro. Carla me cutucou. João, se eles estão indo embora, a gente também devia. E se o segurança não deixar? Então a gente inventa que está passando mal. Enquanto isso, Eduardo gritava. Ninguém sai até eu decidir o que fazer com essas informações. Quem sair, vou considerar inimigo. Nessa hora,
Eu soube que o negócio tinha virado uma bomba relógio. Lívia, a jornalista, segurou meu braço. Vocês precisam ficar calmos. Eduardo está acuado, mas ele não quer machucar ninguém. Só quer garantir que vai sair vivo daqui. Carla perguntou. Mas ele tem mesmo essas provas todas? Ou está blefando? Lívia suspirou. Eu vi parte do material. É real. Nomes, contas bancárias, documentos. Se ele soltar tudo, é capaz de cair governo. Eu falei. Então por que ele não solta logo? Porque ele está negociando. Está tentando ver quem paga mais para comprar o silêncio dele. Nisso, Eduardo apontou o dedo para todos. Vocês têm até amanhã à noite para decidir. Ou pagam, ou as provas vão para o mundo inteiro. Carla me olhou assustada. João, esse homem está pedindo resgate, é isso? Amor, eu acho que sim. Mas diferente dos filmes, aqui não tem herói armado para salvar ninguém. Carla suspirou. A gente só queria tirar umas fotos na Torre Eiffel, João. Pois é, Carla, pois é. E eu pensei, quem diria que nossa maior aventura em Paris ia ser tentar sair vivo de uma reunião cheia de milionários nervosos? Depois que o Eduardo gritou que ninguém ia sair até ele decidir, o salão ficou num silêncio tão grande que dava para ouvir até o barulho das rolhas estalando dentro das garrafas de champanhe. Carla virou para mim e sussurrou. João, juro por Deus, se a gente sair vivo daqui, eu nunca mais reclamo de ficar em casa no sofá. Eu dei um risinho nervoso. Tomara que a gente não tenha que vender o sofá para pagar advogado, né, Carla? Enquanto isso, o Eduardo desceu do palco e começou a andar entre as mesas. Ele passava devagar, olhando um por um, como quem tenta ler a mente da pessoa. Alguns empresários desviavam o olhar, outros tentavam sorrir, mas o sorriso morria pela metade. Estava todo mundo completamente sem saber o que fazer. Eduardo parou perto de um homem careca, de terno azul claro, e apontou o dedo. Você, senhor Antônio, tem ligações diretas com o desvio de verba na construção das novas linhas de metrô. Quer que eu mostre o contrato aqui? O homem arregalou os olhos, gaguejou. Eu não sei do que está falando. Eduardo ergueu o tablet e mostrou um documento. Tinha a assinatura, logo de empresa, tudo. Reconhece ou quer que eu leia em voz alta? O homem baixou a cabeça. Parecia um balão murcho. Carla se aproximou do meu ouvido. João, eu tô começando a achar que esse Eduardo não está blefando, não. Eu também, Carla. E isso é o que me dá mais medo. Nisso, um dos homens, alto, moreno, de óculos grossos, levantou e falou alto. Isso aqui virou tribunal. Você não é juiz, Eduardo. Está achando que pode destruir a vida das pessoas assim? Eduardo respondeu calmo. Eu não sou juiz. Mas estou cansado de ver vocês roubarem e saírem limpos. Alguém precisa mostrar para o mundo o que vocês fazem. O homem gritou de volta. E quem é você, hein? Um cara que quer dinheiro igual a gente. Você quer vender essa informação. Você não é santo. Eduardo ficou olhando para ele em silêncio. Então disse, talvez eu não seja santo, mas pelo menos estou dando chance de vocês devolverem o que tiraram. A discussão virou um pandemônio. Gente falando tudo ao mesmo tempo. Alguns empresários começaram a se acusar entre si. Um homem gritou. Você está nessa também, Henrique. Eu vi seu nome na lista. Henrique retrucou. Cala a boca, César. Você também está metido até o pescoço. Carla me segurou pelo braço, assustada. João, isso vai acabar em pancadaria. Se acabar, tenta não filmar, Carla. Não precisamos aparecer no Fantástico como os brasileiros curiosos. Enquanto isso, Eduardo subiu de novo no palco e bateu o microfone na mão para fazer silêncio. Chega! Se continuarem brigando, eu vou soltar tudo agora. Os homens pararam na hora. Até parecia mágica. Eduardo respirou fundo e disse, eu não quero ver ninguém preso, nem morto. Quero que vocês parem de brincar com o dinheiro das pessoas. Quero que vocês devolvam pelo menos parte do que roubaram. E quero que sintam o mesmo medo que fazem os outros sentirem. A mulher loira, a mesma que tinha falado lá no começo, levantou devagar e perguntou, e se alguém aqui topar pagar, você garante que nada vai vazar?
Eduardo respondeu: se pagarem, eu seguro tudo. Mas se eu morrer ou desaparecer, tudo vai pro ar automaticamente. Está tudo programado. Carla ficou pálida. João, ele está com medo de morrer. E eu estou com medo de estar aqui quando isso acontecer. A jornalista Lívia, que estava sempre por perto, apareceu do nada. Falou pra gente: vocês estão vendo? Isso não é só chantagem. É um leilão. O Eduardo está tentando decidir quem vai pagar mais, os governos ou os próprios empresários, para calar ele. Carla falou: mas e se ninguém pagar? Lívia respondeu: aí o mundo inteiro vai saber a sujeira toda. E talvez vocês vejam a economia mundial entrar em parafuso. Eu quase engasguei. Carla, eu só queria passear no Louvre. Agora estamos no meio da Terceira Guerra Mundial financeira. Enquanto isso, Eduardo anunciou: quem estiver disposto a negociar, venha até mim. Quem não quiser pode sair, mas sabendo que está na lista. Ninguém se mexeu. Alguns homens começaram a suar, passando o lenço na testa. Outros pegavam o celular, mas os seguranças vinham logo recolher. Eduardo finalizou: amanhã, às 7 da noite, eu preciso da resposta final. Senão, tudo vai para o mundo inteiro. Carla me abraçou de lado e falou baixinho: João, se a gente sair vivo daqui, eu juro que nunca mais falo que você é pão duro. Obrigado, amor, porque depois dessa viagem a gente vai estar duro mesmo. E eu pensei, nunca imaginei que a frase "tudo pago" ia me custar tão caro. Depois que o Eduardo disse que quem quisesse negociar podia ir até ele, o salão ficou parado. Ninguém teve coragem de ser o primeiro a se levantar. Parecia um jogo de quem piscava primeiro. Carla falou baixinho no meu ouvido: João, olha só a cara deles. Nunca pensei que fosse ver tanto homem rico suando frio. Pois é, Carla. Até o gel no cabelo do Sr. Borges está escorrendo. Ela me beliscou para eu parar de rir. Foi então que, devagar, Sr. Borges, o grisalho que tinha falado lá atrás, se levantou, caminhou até o palco, passou as mãos no cabelo e falou: Eduardo, eu não vim aqui para brigar. Só quero saber se é verdade mesmo que você tem tudo isso gravado. Eduardo encarou ele com um olhar sério. Quer ver? Sr. Borges engoliu em seco. Não preciso ver. Eu acredito em você. Eduardo soltou um suspiro. Parecia até aliviado que alguém tinha parado de gritar. Então vamos falar como gente civilizada. Você está disposto a devolver dinheiro para o povo? Sr. Borges ficou vermelho. Passou a língua nos lábios secos. Se eu disser que sim, você garante que meu nome não vai aparecer em lugar nenhum? Eu não prometo o futuro, Borges, mas posso segurar os vídeos. Enquanto eles conversavam, Carla cochichava sem parar. João, a gente está presenciando um acordo de milhões aqui na nossa frente. Você tem noção disso? Tenho. E queria não ter. Eu só queria estar comendo crepe na rua. Lívia, a jornalista, se aproximou outra vez. Vocês precisam sair daqui antes que isso vire escândalo de polícia. Se a imprensa chegar, vão filmar vocês e vocês vão parar em tudo quanto é site. Carla arregalou os olhos. Eu não quero ser brasileira envolvida em complô internacional. Eu respondi, mas se a gente sair, vão desconfiar. Melhor ficar quietinho. Enquanto isso, outros empresários começaram a se aproximar do palco, um a um. Parecia confissão na igreja. Um chegava perto do Eduardo, falava baixo, e o Eduardo anotava alguma coisa num caderno preto. Carla sussurrou: Olha o caderninho dele, João. Parece até lista de fiado do seu salão. Pois é, só que a minha lista é de corte de cabelo, não de bilhões desviados. Sr. Mauro, o magro de óculos, foi o próximo. Falou quase chorando: Eduardo, eu tenho filhos. Não posso acabar preso. Eduardo disse: Então faz a coisa certa, e faz logo. Sr. Mauro suspirou e perguntou: Quanto você quer? Eduardo respondeu firme: Não é para mim, é para devolver ao povo. 200 milhões. Sr. Mauro arregalou os olhos. Isso é impossível. Então se prepara para ver seu rosto estampado em todas as manchetes. Eu olhava aquela cena sem acreditar. Era como assistir um leilão, só que de confissões. Cada vez que alguém subia no palco, a multidão prendia a respiração. Carla cochichou: João,
Se isso tudo vazar, vai ser escândalo mundial. E vão falar, casal brasileiro estava lá. Você acha que minha mãe vai aguentar ver meu rosto no jornal? Ela me deu outro beliscão. Para de brincar, isso é sério. Nesse momento, Eduardo pegou o microfone e disse: amanhã à noite, quero confirmação de cada depósito. Se eu não receber tudo, vai tudo pro ar. Não tem mais volta. Um burburinho começou. Alguns empresários estavam quase implorando. Outros xingavam, dizendo que ele estava blefando. Eduardo, sem se abalar, falou: vocês passaram a vida inteira enganando as pessoas. Hoje é o dia que vocês têm medo pela primeira vez. Carla estava quase chorando. Me abraçou forte e disse: João, por que a gente não ficou em casa? Era só não ter participado daquela promoção. Eu respirei fundo. Porque você queria ver a Torre Eiffel, Carla. E eu só queria que você fosse feliz. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Eu ainda te amo, viu? Mesmo se a gente virar notícia mundial. Também te amo, Carla. Mas se eu sair dessa, nunca mais piso num evento exclusivo. Eu olhei em volta. O salão estava cheio de homens ricos, mas todos pareciam pequenos. O som do mar lá fora continuava batendo nas paredes do prédio. E eu pensei, a gente achou que vinha para Paris viver um sonho, mas acabou descobrindo o pesadelo dos outros. O salão estava um verdadeiro campo de guerra, mas sem ninguém levantar a mão fisicamente. A guerra ali era nos olhares, nos sussurros, nos celulares escondidos embaixo da mesa. Eduardo estava lá no palco, de braços cruzados, observando tudo. Parecia um juiz num tribunal improvisado. Carla suspirou fundo e falou baixinho: João, esses homens devem ter mais dinheiro do que todos os bancos juntos, mas hoje estão parecendo garotos que foram pegos roubando bala na vendinha. Eu murmurei de volta: dinheiro compra quase tudo, Carla, mas não compra sossego quando alguém resolve falar a verdade. Enquanto isso, Sr. Borges, que já tinha conversado com Eduardo, voltou até a mesa dele. Sentou-se devagar com as mãos tremendo. Os outros olharam para ele como se ele tivesse levado um tiro. Sr. Lúcio se aproximou e sussurrou algo no ouvido do Borges. Eu não ouvi tudo, mas peguei uma parte. Não podemos deixar esse cozinheiro ferrar nossas vidas. Carla me cutucou. João, eles vão fazer alguma besteira. Estou sentindo. Carla, fica quieta. Não olha, não fala, não se mexe. É o que eu estou tentando fazer aqui. Senhor Mauro, o magro de óculos, começou a andar em círculos. Passava a mão nos cabelos finos, suando. Falou alto. Eduardo, e se a gente topar pagar metade agora e o resto depois? Você nos dá tempo para ajeitar as coisas. Eduardo desceu do palco, foi até ele, bem devagar, e disse calmo: não existe depois. O depois é o que sempre salvou vocês até hoje. Ou é agora, ou vai tudo pro mundo. Sr. Mauro se calou. Nesse momento, a jornalista Lívia apareceu de novo. Estava com a expressão preocupada. Vocês dois precisam sair daqui. Está ficando perigoso. O clima está mudando. Esses homens não vão deixar o Eduardo sair daqui vivo se ele não aceitar um acordo. Carla respondeu, assustada. Mas se a gente tentar sair, eles não vão desconfiar da gente também? Lívia balançou a cabeça. Agora todo mundo já está desconfiado de todo mundo. Eu respirei fundo. Eu não sei mais o que é certo ou errado, Lívia. Só sei que não quero virar manchete no Brasil. De repente, um barulho metálico ecoou pelo salão. Parecia algo caindo. Todos se viraram, assustados. Um dos seguranças tinha derrubado uma bandeja. Eduardo ergueu a mão e gritou: calma, não há necessidade de violência aqui. Senhor Lúcio gritou de volta: você diz isso porque está com todos os vídeos. Se estivesse do nosso lado, estaria tão desesperado quanto a gente. Eduardo olhou para ele e disse: talvez eu esteja mais desesperado do que todos vocês juntos. Mas a diferença é que eu não tenho mais nada a perder. A tensão estava tão forte que eu sentia meu coração bater até na testa. Carla segurou minha mão e falou quase chorando: João, eu não quero morrer em Paris, pelo menos não assim. Nem eu, Carla. E eu ainda nem comi escargot. Ela me bateu de leve no braço. João, agora não é hora de piada.
Foi então que Sr. Borges se levantou de novo. Falou alto. Eduardo, se você soltar esses vídeos, vai arruinar o país inteiro. Vai ter gente desempregada, empresas quebradas. Você quer ter esse peso na consciência? Eduardo respondeu firme. Não sou eu que estou arruinando nada. Foram vocês que fizeram isso. Eu só estou mostrando o que vocês fizeram. Sr. Borges parecia querer retrucar, mas as palavras não saíam. Nessa hora, Carla virou para mim. João, vamos embora agora. Eu não aguento mais. E como você quer sair, Carla? Voando? Ninguém está saindo daqui até o Eduardo dizer que pode. Ela respirou fundo. Então fala com ele, João. Diz que a gente não tem nada a ver com isso. E se ele achar que estamos espiando para alguém, melhor ficar quieto. Enquanto isso, Eduardo voltou para o palco e começou a falar. Vocês não têm ideia de quanta sujeira eu descobri. Empresas que parecem ajudar as pessoas, mas na verdade só existem para lavar dinheiro. Influencers que são pagos para enganar o público. Políticos que fingem proteger o país, mas estão no bolso desses homens. Algumas pessoas começaram a chorar. Outras simplesmente abaixaram a cabeça. Carla falou com os olhos cheios d'água. João, eu estou com medo, mas ao mesmo tempo estou feliz que alguém está tendo coragem de falar tudo isso. Eu fiquei calado, porque lá no fundo eu senti a mesma coisa. E eu pensei, talvez a pior parte dessa noite não seja descobrir que os poderosos roubam, mas sim perceber que a gente nunca soube a metade do que realmente acontece. Diz, eu e a Carla estávamos ali, meio escondidos atrás de uma coluna, assistindo aquela confusão toda, quando Eduardo falou algo que fez todo mundo prender a respiração. Eu tenho nomes, contas bancárias, fotos, conversas, tudo. E não estou falando só de empresas, mas de pessoas que vocês chamam de amigos. Foi como se ele tivesse jogado gasolina numa fogueira. O salão explodiu em murmúrios. Homens e mulheres se entreolhavam, desconfiados, como se de repente ninguém mais fosse confiável. Carla me cutucou. João, olha a cara deles. Eles estão com medo uns dos outros agora. Eu respondi. Medo maior que o meu, duvido. Eu tô quase fazendo xixi nas calças aqui. Ela me bateu de leve no braço. Enquanto isso, Sr. Henrique, aquele robusto, se levantou furioso. Gritou. Isso é um circo. Você está acabando com nossa reputação por causa de meia dúzia de papéis. Eduardo o encarou firme. Não é meia dúzia de papéis. É a vida de milhões de pessoas que vocês prejudicaram. E eu cansei de ficar calado. O salão estava tão silencioso que eu podia ouvir o barulho do gelo derretendo nos baldes de champanhe. Carla falou baixinho. João, não sei se quero que ele solte os vídeos ou não. Parte de mim quer ver esses homens pagando, mas parte de mim está morrendo de medo do que pode acontecer. Eu também, Carla, porque se ele soltar tudo, vai ter gente sendo presa, empresas quebrando, e nós no meio disso tudo. Nessa hora, o senhor, Mauro, o magro de óculos, falou num tom quase suplicante. Eduardo, se você soltar tudo, quem vai sofrer é o trabalhador comum. Vai ter gente desempregada, famílias arruinadas. Você acha que isso é justiça? Eduardo respirou fundo. Parecia cansado, mas determinado. Não sou eu quem está arruinando famílias, são vocês. Eu só estou mostrando o que vocês fizeram. Enquanto isso, a jornalista Lívia apareceu de novo do nosso lado. Sussurrou. O Eduardo está encurralado. Ele não quer ser visto como chantagista, mas também não quer morrer. Ele está tentando segurar tudo, mas ao mesmo tempo quer mostrar que tem poder. Carla perguntou, você acha que ele vai soltar os vídeos mesmo? Lívia olhou sério. Se ele sentir que está prestes a morrer ou ser preso, ele solta. De repente, Eduardo voltou a falar. A voz dele estava firme, mas dava para sentir o peso das palavras. Vocês sempre viveram na sombra. Sempre acharam que tinham controle. Pois agora é minha vez de ter o controle. Amanhã, às 7 da noite, ou vocês pagam o que devem ao povo, ou o mundo vai saber quem vocês realmente são. O Sr. Borges gritou.
E depois disso, você acha que vai viver tranquilo, Eduardo? Você acha que vai poder sair andando na rua? Eduardo deu um sorriso triste. Eu já perdi minha paz há muito tempo e não tenho mais nada a perder. Carla respirou fundo. Virou para mim e falou: João, esse homem está acabado. Mesmo se sair vivo daqui, vai viver fugindo para o resto da vida. Eu disse: mas pelo menos ele vai ter a consciência limpa. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos. E você, João? No lugar dele soltaria os vídeos? Eu fiquei em silêncio por uns segundos. Depois falei: não sei, Carla. Acho que se fosse comigo, eu só ia querer voltar para casa e fingir que nunca vi nada. Enquanto isso, os empresários começaram a cochichar entre si. Alguns pareciam inclinados a pagar. Outros diziam que Eduardo estava blefando. A tensão subia como um termômetro. Sr. Lúcio, vermelho de raiva, gritou: se você soltar isso, vai ter sangue, Eduardo. Está avisado. Eduardo respondeu: se tiver sangue, não vai ser o meu que vai manchar mais a história desse país. Vai ser o de vocês. Eu olhei em volta. Homens ricos, tremendo, mulheres com cara de pânico, garçons parados, sem saber se serviam ou não o próximo champanhe. Era a bagunça mais chique que eu já tinha visto na vida. Carla me segurou pelo braço e disse baixinho: João, mesmo com medo, parte de mim está feliz de estar vendo isso, porque pela primeira vez esses homens não estão acima de ninguém. Eu sorri, cansado. Mas seria mais seguro se a gente estivesse assistindo isso pela TV. E eu pensei: às vezes as pessoas acham que os grandes segredos estão nos cofres, mas na verdade eles estão guardados dentro de cada pessoa, esperando alguém corajoso o bastante para contar. O salão parecia menor a cada minuto. O ar estava quente, carregado. As luzes brilhavam demais, como se aumentassem o nervosismo de quem estava ali. Eduardo estava parado no palco, olhando para os empresários como se fosse professor dando sermão em turma bagunceira. Carla me sussurrou: João, eu não aguento mais. Parece que estou presa num looping. É sempre ele ameaçando soltar os vídeos, os homens gritando e depois tudo recomeça. Bem-vinda ao mundo corporativo, Carla. Ela me deu um tapa de leve no braço. Sr. Borges levantou devagar e falou cansado: Eduardo, se você soltar tudo, vai ter crise, vai quebrar banco, empresa, vai gente inocente sofrer. Você quer carregar esse peso? Eduardo respirou fundo. Não quero carregar nada, mas eu também não quero ver vocês carregando malas de dinheiro enquanto tem gente passando fome. Sr. Borges balançou a cabeça. Você não entende. As coisas não são simples assim. O sistema é complexo. Eduardo respondeu firme: o sistema é corrupto porque vocês tornaram ele assim. Nesse momento, Sr. Henrique, o robusto, bateu na mesa. Eduardo, se a gente pagar, você promete apagar tudo? Para sempre? Eduardo olhou para ele sério. Não vou apagar, não sou burro. Vou manter as provas guardadas. Mas se vocês pagarem, elas não vão ver a luz do dia. Senhor. Henrique gritou: então você quer nos manter reféns para o resto da vida? Eduardo respondeu: eu só quero ter certeza de que vocês não vão voltar a roubar. Eu olhei para Carla. Ela estava com lágrimas nos olhos. João, esse homem está destruído, mas está segurando firme. Eu não sei se admiro ou tenho medo dele. Acho que os dois, Carla, porque coragem e loucura às vezes andam juntas. Nisso, Lívia, a jornalista, chegou perto da gente de novo. Falou baixo: vocês dois precisam decidir. Se der confusão aqui, vai ter polícia, imprensa. Vão pegar todo mundo. E vocês são turistas, não vão ter ninguém para defender vocês. Carla perguntou: mas se a gente sair agora, eles não vão desconfiar? Lívia suspirou: vão, mas é menos arriscado do que ficar até o fim. Enquanto isso, Eduardo continuava no palco. Vocês sempre disseram que o Brasil não tem jeito, que corrupção é cultural. Pois saibam que quem faz essa cultura são vocês. Chegou a hora de devolver o que tiraram. Senhor, Lúcio Vermelho retrucou: você está destruindo o país, não está salvando ninguém, está acabando com a confiança na economia. Eduardo rebateu: confiança em quem? Em vocês?
Vocês destruíram a confiança faz tempo. Eu só estou mostrando a verdade. Carla segurou meu braço e cochichou. João, eu juro que achei que essa viagem seria só vinho, queijo e Torre Eiffel. Não sabia que vinha com aula de economia junto. Pois é, amor. Se eu soubesse, tinha ficado em casa cortando cabelo. Ela sorriu, mesmo no meio do caos. Eduardo, agora com a voz meio rouca, disse: não estou pedindo dinheiro para mim. Eu quero fundos públicos reforçados. Escolas, hospitais, moradias. É o mínimo depois do estrago que vocês fizeram. Sr. Borges falou quase num gemido. Eduardo, ninguém vai acreditar em você. Mesmo que a gente pague, sempre vão achar que você fez isso para se enriquecer. Eduardo respirou fundo. Que pensem o que quiserem. Eu não ligo mais para minha reputação. Eu só ligo para poder dormir tranquilo. O salão ficou em silêncio outra vez. Eduardo parecia prestes a desabar, mas se segurava, firme. Carla, com a voz tremida, me perguntou: João, você acha que ele vai soltar tudo mesmo? Eu não sei, Carla, mas pela cara dele, acho que ele está pronto para qualquer coisa. Nesse momento, Sr. Mauro levantou. Disse: Eduardo, você já ganhou, cara. Olha o estado de todo mundo aqui. Se você soltar esses vídeos, vai acabar com nossas famílias. Pelo amor de Deus, dá um jeito mais calmo de resolver isso. Eduardo falou num tom quase triste. Eu já tentei resolver calmo, mas ninguém me ouviu. Só me chamaram de louco. Carla enxugou os olhos e disse: João, se ele soltar tudo, vai ser o fim. Mas, se não soltar, esses homens vão continuar roubando. Não tem saída boa. Eu olhei para ela e falei: a única coisa que eu sei, Carla, é que a gente vai ter muito o que contar para os nossos netos. E eu pensei, talvez a maior bomba dessa noite não fosse os vídeos, mas o simples fato de finalmente alguém ter coragem de contar a verdade. O salão estava começando a esvaziar, mas ninguém ia embora de verdade. Alguns empresários se afastavam, cochichavam pelos cantos, trocavam olhares de medo. Pareciam estar combinando algo. Carla estava agarrada no meu braço e sussurrou: João, eu não confio em nenhum desses homens. Eles estão muito calados agora. E quando o rico fica calado, é porque está armando alguma coisa. Eu dei de ombros. Pois é, Carla. O silêncio deles está mais barulhento do que tudo o que o Eduardo falou até agora. Enquanto isso, Eduardo estava no palco, olhando para o salão como se quisesse gravar cada rosto na memória. O rosto dele estava abatido, mas o olhar ainda tinha aquela faísca. Ele falou mais calmo: eu não sou melhor do que vocês. Já errei muito na vida também. Mas nunca deixei ninguém morrer por causa dos meus erros. Vocês já podem dizer o mesmo? Ninguém respondeu. Alguns homens abaixaram o olhar, envergonhados. Lívia, a jornalista, voltou até nós e falou, baixo: vocês precisam sair daqui, agora. Está perigoso. Estou vendo segurança falando no rádio toda hora. Acho que estão planejando tirar o Eduardo à força. Carla arregalou os olhos. Matar ele? Lívia suspirou. Talvez não matar, mas sumir com ele, quem sabe. Não seria a primeira vez. Eu fiquei gelado. E nós? Vão sumir com a gente também? Lívia respondeu. Vocês são só turistas, mas se ficarem podem acabar presos como cúmplices ou testemunhas. Carla me puxou. João, vamos embora. Agora. Enquanto a gente discutia se ia sair ou não, Eduardo desceu do palco, caminhou até o meio do salão. Todo mundo se afastou, abrindo caminho para ele. Parecia Moisés abrindo o mar. Ele ergueu o tablet e falou, não adianta mais esconder. Vocês estão todos aqui porque sabiam que havia sujeira. E porque sabem que eu tenho as provas. Vocês podem me chamar de chantagista, mas o que vocês fizeram é muito pior. Senhor Henrique, o robusto, falou, desesperado. Você está destruindo o país? Eduardo respondeu. O país já estava destruído. Eu só estou mostrando os escombros. Nessa hora, Sr. Lúcio se aproximou do Eduardo falando baixo. Parecia estar implorando. Mas, de repente, deu um passo para trás e sacou um pequeno objeto do bolso. Carla agarrou meu braço. João, ele vai fazer alguma coisa.
Eu gritei, cuidado, Eduardo, mas para minha surpresa não era a arma, era um pendrive. Sr. Lúcio entregou o pendrive ao Eduardo com a mão tremendo. Está tudo aqui, tudo o que você disse. Contratos, nomes, contas, eu guardei cópias durante anos. Se for para cair, não vou cair sozinho. Eduardo pegou o pendrive, surpreso. Por que você está me dando isso? Senhor, Lúcio respondeu, porque se vai ter bomba eu não vou ser o único a explodir. Tem muita gente mais poderosa que eu, que pague quem roubou mais. O salão ficou num burburinho. Alguns homens gritavam, outros pediam silêncio. A confusão aumentou. Eduardo, ainda segurando o pendrive, disse, agora vocês estão começando a entender. Ninguém aqui é inocente, mas também ninguém aqui é imortal. Carla estava em pânico. João, vamos embora. Vai dar polícia aqui. Eu estou vendo. Carla, a essa altura, se a gente sair correndo, vão achar que a gente é cúmplice. Melhor ficar parado. Ela suspirou. Mas eu estou com vontade de chorar, João. Eu só queria ver o pôr do sol no Sena. Pois é, amor. E eu só queria comprar um chaveiro da Torre Eiffel. Sr. Borges, tremendo, levantou a voz. Eduardo, se você soltar tudo, você vai morrer. Você sabe disso, né? Eduardo respirou fundo. Eu sei, mas já vivi tempo demais com medo. Se eu morrer, pelo menos vai ter sido por algo que vale a pena. Eu olhei para Carla e falei, meio sem pensar. Acho que no fundo ele não quer dinheiro. Ele quer vingança. Carla assentiu emocionada. Vingança ou justiça. Às vezes é difícil saber a diferença. E eu pensei, talvez ninguém ali fosse completamente bom ou completamente mal. Mas naquela noite, todo mundo teve medo de olhar no espelho. O salão estava num caos silencioso. Ninguém gritava, mas todo mundo falava baixo ao mesmo tempo, como se estivessem tramando planos secretos. O ar estava tão pesado que parecia que a gente estava respirando concreto. Eduardo segurava o pendrive que o Sr. Lúcio tinha acabado de entregar. Ele olhou para o objeto na mão, depois ergueu o rosto e encarou o salão inteiro. Vocês sempre acharam que o dinheiro comprava tudo, inclusive silêncio, pois hoje eu sou a prova de que não compra. Carla segurou minha mão com tanta força que eu quase perdi a circulação. João, ele vai soltar tudo agora. Eu estou sentindo. E eu estou sentindo que meu coração vai sair pela boca, Carla. Nesse momento, Sr. Borges, quase em lágrimas, levantou-se mais uma vez. Eduardo, eu não vou implorar, mas pense bem, soltar isso tudo não vai só destruir os culpados. Vai destruir famílias inteiras, vai ter desemprego, pânico. Você quer esse peso na sua consciência? Eduardo respirou fundo. Parecia cansado, mas ainda firme. Eu penso nisso todo dia, Borges. Mas vocês também deviam pensar no peso das pessoas que morreram esperando vaga em hospital, ou das crianças sem escola porque o dinheiro sumiu. A mulher loira, aquela elegante que tinha questionado tudo desde o começo, levantou a voz. Então é isso, Eduardo. Você quer ser mártir? Quer morrer como herói? Eduardo respondeu. Eu não sou herói. Sou só um homem cansado de fingir que está tudo bem. De repente, a porta do salão se abriu com força. 2 homens de terno escuro entraram, falando rápido em francês. Era segurança, mas parecia polícia também. O salão gelou. Carla arregalou os olhos. João, agora ferrou de vez. É a polícia. Ou pior, Carla, é advogado. Ela quase me deu um tapa de novo, mas estava ocupada demais tremendo. Um dos homens do terno escuro falou alto. Senhor Eduardo Santoro, precisamos falar com o senhor. Agora. Eduardo olhou para eles, calmo, e disse, podem falar aqui, na frente de todos. Eu não tenho mais nada a esconder. O homem retrucou. Não é assunto para ser tratado em público. Eduardo segurou o microfone com força. Olhou para todos nós. Talvez seja agora que minha história acaba. Mas, se acontecer algo comigo, vocês sabem onde encontrar a verdade. Ele ergueu o pendrive. Está tudo aqui. E em muitos outros lugares. Podem até me matar, mas não podem mais calar a verdade. Carla chorava baixinho. Eu puxei ela para mais perto e falei, calma, amor, vai dar tudo certo. Ela balançou a cabeça.
João, nada vai dar certo depois disso. O mundo inteiro vai virar de cabeça para baixo. Nesse momento, o senhor Lúcio gritou: Eduardo, você vai nos destruir junto contigo. Se morrer, morremos todos. Eduardo olhou para ele. Vocês só têm medo porque sabem que merecem cair. Então, Eduardo desceu do palco. Caminhou devagar até os homens de terno. Parou na frente deles e disse: Vocês vão me levar? Tudo bem, mas lembrem-se, se eu sumir, cada arquivo que está guardado vai aparecer online. E o mundo vai saber tudo. Um dos homens de terno sussurrou algo no rádio. Parecia sério. Eduardo ergueu os braços como se estivesse se entregando. Eu e Carla assistíamos tudo parados, sem coragem nem de piscar. Eduardo se virou para nós uma última vez. Olhou para a multidão inteira e disse, quase num sussurro: Obrigado por me ouvirem. E desculpem por estragar o jantar. 2 seguranças escoltaram Eduardo até a porta. O salão ficou em silêncio absoluto, como se ninguém tivesse coragem de respirar. O barulho da porta batendo ecoou como um tiro. Alguns empresários começaram a chorar, outros gritavam, falando que ia arruinar tudo. Lívia, a jornalista, se aproximou e disse: Acho que acabou, ou começou, depende do ponto de vista. Carla me abraçou forte. João, vamos embora, antes que a polícia resolva levar a gente junto. Finalmente concordamos em alguma coisa, Carla. Vamos. Saímos do salão devagar, quase pisando em ovos. Lá fora, Paris estava iluminada como se nada tivesse acontecido. O vento gelado batia no rosto. As luzes da Torre Eiffel brilhavam lá longe. Carla suspirou, com os olhos cheios de lágrimas. João, nunca mais vou dizer que nossas férias são sem emoção. Eu dei uma risada cansada. Pois é, amor, mas na próxima vamos só para Ubatuba, no máximo. E eu pensei, a gente foi para Paris atrás de sonho, mas acabamos descobrindo que por trás das luzes também existe muita escuridão. Chegou aquela hora. Se essa história te pegou, faça o ritual completo. Deixa o like para fortalecer, se inscreve para não perder o fio da meada e ativa o sino para ser o primeiro a saber o que vem por aí. Sua opinião também vale ouro, então comenta aqui embaixo.